Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de Biologia do Pré-ENEM Digital. Eu me chamo Tayane e sou professora de Biologia. Hoje iremos dar início à matéria de citologia, que é a base de toda a biologia. Então, para a gente conseguir entender um pouco mais, a gente precisa começar por ela. E o que significa citologia? Nada mais é do que o estudo das células. Então, a gente vai ver estrutura, como que é a característica de uma célula e também quais são as suas funções, o que ela desempenha dentro do corpo do indivíduo. E por que é tão importante a gente começar por ela? Porque a gente vai ver na teoria celular que todos os seres vivos eles são constituídos de células e que elas também darão origem a todo o restante de um corpo, de um organismo pluricelular. E que células são essas, né? Elas se diferenciam no nosso corpo. Então, a gente vai ter ali como, por exemplo, um neurônio, que é uma célula do sistema nervoso. Teremos um miócito, que é uma célula muscular. O espermatozoide, como uma célula reprodutiva masculina. Então, teremos um monte de células com funções específicas. E elas também irão se unir para formar estruturas específicas, como, por exemplo, nos níveis de organização básica. Se vocês observarem aqui nesse esquema, ele parte do átomo, que é uma partícula, né, muito pequena. Porém, hoje, qual é o nosso intuito ao estudar a citologia? A gente vai começar lá em orgânulos, que é a mesma coisa que organela ou que organoides. E o que são isso? Nada mais do que órgãos pequenos. Então, como o nosso corpo tem órgãos, a célula ela tem orgânulos que vão desempenhar funções específicas dentro dessa célula. Então, o conjunto de organelas vão dar origem à nossa célula. E células em conjunto vão formar tecidos, que vão formar órgãos e que vão formar o sistema, como, por exemplo, todos os sistemas que temos no corpo, o sistema respiratório, o cardiovascular, o sistema digestório, entre todos os outros. E o conjunto de todos esses sistemas constitui, então, o organismo, que no nosso exemplo está representado pelo lobo-guará. Toda essa parte de baixo, desde a população até a biosfera, que é a camada que abrange todos os seres vivos, a gente vai estudar a interação entre eles em ecologia, que a gente vai ver nas nossas aulas seguintes, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu falei para vocês que foi desenvolvida uma teoria que é chamada de teoria celular. Mas da onde que surgiu isso, galera? Primeiro, uma célula ela é vista a nível microscópico. Então só foi possível se observar essa célula quando foi descoberto o microscópio. Robert Hooke foi o primeiro a fazer isso. Só que o que ele analisou? Ele pegou um pedaço de cortiça, que é um material vegetal, e foi analisar isso em microscópio. Quando ele observou isso, ele viu um monte de compartimentos vazios. E o que significa essa palavra que ele deu? Célula. Essa célula significa exatamente compartimentos vazios, por isso que ficou esse nome. Só que a gente sabe que, na realidade, uma célula não é vazia. Ela tem um monte de estruturas dentro delas. O que Robert Hooke viu eram simplesmente um envoltório da célula vegetal, que é conhecido como parede celular. Porque as células que estavam presentes ali já estavam mortas. Só que outros cientistas, eles começaram a analisar outros seres vivos. Começaram a ver bactérias, fungos e analisar se realmente eles também apresentavam essas células. E por incrível que pareça, todos eles tiveram células. Foi daí então que surgiu a teoria celular. E no que essa teoria ela se baseia? Que todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula. Ou seja, ele vai ser a unidade morfofisiológica. O que significa? Significa dizer que por si só ela é capaz de desempenhar todas as funções de um ser vivo. Ela vai ser a unidade fisiológica. Ela vai ter todas as estruturas necessárias para um bom funcionamento de um ser vivo. E além disso,
eles também chegaram à conclusão que uma célula se divide, ou seja, ela só vai ser originada a partir de uma célula pré-existente. Ela vai passar por processos de divisão celular para poder constituir processos de reposição, de crescimento e etc. no nosso corpo. Ok, mas e aí? Agora que a gente já sabe a importância da célula para um ser vivo e que é obrigatoriamente necessária a presença dela para ser considerado um ser vivo, a gente pensa aí nos vírus, né? Os vírus, inclusive, estão muito em alta, quando a gente pensa logo no coronavírus, né? Eles são estruturas que não apresentam células. Por esse motivo, eles não estão classificados em nenhum reino. A gente vai ter o reino Monera, o reino Protoctista, que é bactérias, protozoários e algas, o reino dos fungos, o reino Plantae, que é o das plantas, e o reino Animalia, que é dos animais. Os vírus, eles não estão presentes em nenhum desses reinos. Por quê? Eles fogem àquela teoria que a gente chamou de teoria celular. Eles não têm células. Eles são considerados o limite entre o vivo e o não vivo. Porque por mais que eles não tenham células, eles apresentam uma estrutura, uma cápsula, com material genético. Então, quando eles entram no corpo do hospedeiro, eles acabam utilizando da maquinaria desse hospedeiro para conseguir fabricar suas proteínas e conseguirem se replicar. Então, eles ficam ali naquele impasse, né, entre os cientistas. Por isso que eles não podem ser considerados ainda como seres vivos, ok? Agora que a gente já sabe, então, o que é uma célula, vamos entender os componentes básicos. O que vai ser um componente básico? É aquilo que é necessário, que ela precisa para ser uma célula. O primeiro, membrana plasmática, que é conhecida também como membrana celular, membrana citoplasmática. Então, tem vários sinônimos para essa estrutura, que já já a gente vai falar sobre ela. O segundo é o citoplasma, que é todo o espaço dentro da célula, que eu também vou mostrar para vocês já já. E que também pode ser chamado de hialoplasma ou de citosol, que na realidade é a substância que preenche esse citoplasma, mas ele também é conhecido assim. Vamos ter ainda o material genético, que nesse caso será o DNA, que vai ser responsável pelo comando da célula. É ele que vai coordenar toda a produção de proteínas. E uma organela que está presente em todo o mundo, inclusive é a única organela que vai estar presente em todas as células, que são conhecidas como ribossomos, ok? Então vamos lá. Primeiro, membrana plasmática. Essa membrana, ela vai ter uma função muito importante de delimitar o espaço dessa célula. Por exemplo, ela vai compartimentalizar, colocando essa célula ali toda dentro desse compartimento. Além disso, ela vai ser a porta da célula. Então, é ela que vai coordenar quem entra e quem sai. Por esse motivo, a gente fala que ela é uma membrana semipermeável, porque ela é permeável a determinadas substâncias, porém outras ela não permite passagem. Por isso que a principal função dela é o quê? Transporte celular. Ela vai controlar todas as substâncias do meio intra e extracelular, ok? E para isso, eu preciso observar aqui a estrutura dessa membrana. Ela tem duas camadas de lipídios, que são conhecidos como fosfolipídios, e ela vai apresentar um monte de proteínas aderidas a ela, que estão representados aqui no slide de amarelinho. Como vocês podem observar, algumas proteínas, elas passam do meio intracelular até o meio extracelular, então elas atravessam a membrana toda. E algumas outras, elas ficam somente até metade da membrana. Quando é visto isso ao microscópio, elas têm um aspecto de mosaico, é como se fosse uma junção de partes. Por esse motivo, o modelo da nossa membrana plasmática é chamado modelo mosaico fluido, porque ele tem uma certa fluidez, ele não é líquido e também não é totalmente sólido,
ele tem momentos ali, lugares mais rígidos e um pouquinho mais gel ali, então ele vai variar nisso, e por ter essa complementariedade de proteínas dentro de uma bicamada lipídica, ele vai ter esse aspecto de mosaico. Então, se alguém perguntar qual é a constituição da membrana plasmática, essa membrana ela vai ser constituída de lipídios e proteínas. Então, eu digo que ela é lipoproteica. Inclusive, esses lipídios que eu falei para vocês, eles são chamados de fosfolipídios. E qual é a importância deles? Esses fosfolipídios, eles são um tipo de lipídio que vai apresentar lá em cima, ó, uma bolinha, que é o fosfato, e embaixo as perninhas, que são do lipídio. Isso é importante porque a porção do fosfato, ela é uma porção hidrofílica. O que significa isso? Significa ter afinidade pela água. Então, a água consegue passar livremente por essa parte. Porém, os lipídios, a gente sabe que óleo e água, ali, gordura e água, nunca tiveram uma boa relação, né? E é exatamente isso. A parte de baixo das perninhas, elas são hidrofóbicas. Então, a interação delas com a água não é legal. Por isso que eu falei para vocês que a membrana plasmática, ela vai ter uma propriedade de ser anfipática ou anfifílica, é a mesma coisa. Eles têm uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. E isso vai contribuir para o fato dessa membrana ser semipermeável. E através dessas membranas, já que eu falei para vocês que vamos ter passagem de substâncias entre elas, esse transporte ele vai poder ser classificado em dois tipos principais. O transporte passivo e o transporte ativo. Qual é a diferença entre eles? Galera, o transporte passivo é aquele que vai acontecer a favor de um gradiente de concentração. Então, ele automaticamente já vai acontecer sem eu precisar adicionar energia a esse processo. Então, a principal característica dele é não gastar energia. E como que a energia fica armazenada no nosso corpo? Na forma de ATP, que a gente conhece como adenosina trifosfato. É uma base nitrogenada ligada, né, a 3 fosfatos. E vamos ver quais são os tipos desse transporte. O primeiro, a gente vai chamar de difusão simples. O segundo, de difusão facilitada. E o terceiro, de osmose. A gente vai especificar um pouquinho sobre eles agora. Inclusive, esses transportes são extremamente importantes. Eles são muito cobrados em prova, porque eles realmente fornecem informações de várias partes do nosso corpo. Isso acontece constantemente em vários processos. Inclusive, vou mostrar exemplos para vocês. Primeiro, na difusão simples. Quando a gente for estudar melhor fisiologia, a gente vai conversar sobre sistema respiratório, sistema cardiovascular, todos esses. Mas de imediato, eu posso adiantar para vocês que as nossas trocas gasosas, que a nossa respiração, ela vai acontecer lá no pulmão, onde a gente tem alvéolos pulmonares, que são as estruturas, né, de trocas gasosas, e o nosso sangue, ele sai lá do coração e vai de encontro a esses alvéolos para realizar essas trocas gasosas. Então, quando a gente faz a inspiração, por exemplo, quando eu estou puxando o ar, o oxigênio ele entra, passa pelo meu tubo respiratório até chegar nesses alvéolos pulmonares. Galera, meus alvéolos estão cheios de oxigênio. E os meus capilares sanguíneos, os meus vasos fininhos que estão trazendo meu sangue? Ainda não têm oxigênio, eles estão ricos em gás carbônico, porque eles estão vindo lá do corpo todo, que já aconteceu a respiração. O que vai acontecer então ali? A gente vai ter um processo chamado de hematose. Os alvéolos não estão cheios de oxigênio? Eles passam esse oxigênio para o capilar sanguíneo. O capilar sanguíneo não está cheio de gás carbônico? Ele passa esse gás carbônico para o alvéolo, que vai então liberar. A gente vai conseguir expirar esse gás carbônico.
E o gás carbônico, então, ele é expelido para fora do corpo pela expiração, e o gás oxigênio, ele segue o percurso até chegar às nossas células através dos nossos vasos sanguíneos, sendo bombeado pelo coração. Como que essas trocas aconteceram? Elas aconteceram através de um processo chamado de difusão simples, que nada mais é do que a passagem de substâncias que são consideradas como soluto, então são substâncias pequenas, como gás oxigênio, gás carbônico, que vão passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Como eu dei o exemplo dos alvéolos, que estavam ricos em oxigênio e passaram esse oxigênio para o capilar sanguíneo. E o capilar que passou gás carbônico para o alvéolo, ok? Quando esse meio ele está mais concentrado, a gente vai chamar ele de hipertônico. Quando ele está menos concentrado, a gente vai chamar ele de hipotônico, beleza? Então aí mostrando para vocês esse processo de hematose com a troca, dos gases acontecendo por difusão simples. O segundo é o processo de difusão facilitada. Ele acontece da mesma maneira. Também é passagem de soluto de um meio de maior concentração, que é o hipertônico, para o meio de menor concentração, que é o hipotônico. Só que aqui ele vai acontecer para moléculas maiores, aquelas que necessitam de uma ajuda para passar, que só através da membrana plasmática elas não conseguem, como por exemplo, a glicose, os sais, e a gente consegue perceber isso no nosso processo de digestão. Quando a gente come, o alimento passa por uma série de etapas até quando chegar no intestino, ele ser absorvido. E essa absorção, ela acontece justamente no intestino porque ele é altamente vascularizado. Tem muitos vasos ali ao redor desse intestino. E nesse processo, a gente vai ter a passagem dessas substâncias grandes, para poder levar para as nossas células e realizar o processo de respiração. O oxigênio já chegou, que a gente já viu como que ele está sendo transportado. Agora, os nutrientes também. E quem que vai ajudar nesse processo? São as proteínas conhecidas como permeases, que aqui está representando elas para vocês nessa imagem, passando então do meio de alta concentração para o meio de baixa concentração. Como, por exemplo, o nosso intestino, onde ele vai ter um monte de vilosidades, para aumentar essa superfície de contato, e essa absorção vai acontecer de maneira eficiente através da ajuda dessas proteínas chamadas de permeases. E o terceiro tipo de transporte que a gente vai ter é o transporte por osmose. A osmose, o que ela vai diferir das outras duas? Que nesse caso, o transporte ele é de solvente. E quem que é o nosso solvente universal? A água. Então aqui a gente vai estar falando dela. Essa água, ela vai passar de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Então ela vai passar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Como assim, galera? Exemplo, coloquei uma hemácia dentro de uma solução. Uma hemácia é uma célula sanguínea, uma célula animal. Essa célula, ao ser colocada no meio hipertônico, como no primeiro potinho que a gente tem, no primeiro becker, o que vai acontecer com essa hemácia? Se o meio está hipertônico, a tendência dessa hemácia é que a água que está dentro dela saia para o meio. Então ela vai fazer o quê? Ela vai sofrer plasmólise, ela vai murchar. Agora, se eu colocar ela no meio isotônico, esse meio ele está igual em concentração. E não precisa ter uma diferença de concentração para ter passagem? Então, isso não vai acontecer. Não vai ter passagem quando o meio estiver isotônico. Agora, se eu colocar essa hemácia numa solução hipotônica, significa que a hemácia ela tem mais soluto, ela está mais concentrada do que a solução. O que vai acontecer com a água então? Ela vai entrar para dentro dessa hemácia.
Então essa hemácia ela vai ficando túrgida, 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 podendo até sofrer lise. Um outro tipo de exemplo que a gente pode usar também é quando a gente pensa em temperar salada em casa. Por que é ruim temperar a salada toda de uma vez? Porque quando a gente faz isso, ela estraga mais rápido, ela murcha mais rápido. Pensem aí numa folhinha de alface. Quando a gente joga sal em cima dela, depois de um tempo essa alface vai murchando. Por que isso acontece? Porque a água está saindo de dentro da célula para o meio exterior. E isso está acontecendo porque você tornou esse meio hipertônico. E a osmose não é a passagem do meio de menor concentração para o de maior concentração? Então a gente tem conhecimento sobre esse transporte desde muitos anos atrás. Como, por exemplo, na mumificação eles faziam isso. Eles colocavam os corpos dentro de banheiras cheias de sal, ou seja, hipertônicas, para o corpo ir desidratando e colocando água, toda para o lado de fora. E temos também a outra classificação, é o transporte ativo. O que significa esse transporte? Esse sim a gente vai precisar de energia. Então o passivo que a gente viu não tinha gasto de ATP, esse daqui ele vai precisar de ATP para completar o seu processo. Por que isso? No processo passivo, a gente tinha a favor de um gradiente de concentração. Aqui nesse transporte, ele vai atuar contra um gradiente de concentração. Então, ele vai precisar de energia para isso acontecer. O exemplo mais comum que a gente tem é a bomba de sódio e potássio, que acontece no nosso corpo o tempo todo. Na contração muscular, na passagem de impulso nervoso, a gente precisa que a nossa membrana ela seja despolarizada, que ela saia do seu estágio de equilíbrio para esse impulso passar. E isso só é possível graças a essa bomba de sódio e potássio. Mas por que eu falei para vocês que esse processo ele gasta ATP? Porque olha só nessa imagem para a gente entender o que acontece. No primeiro quadrinho, como vocês podem observar, tem uma proteína, porque essa proteína ela tem que estar presente para esse transporte acontecer. E ela vai apresentar 3 bolinhas ali para dentro, que são os sítios, que é o sítio no qual esses íons eles vão se aderir, se acoplar. Então, no caso do sódio, a gente tem ali 3 entradinhas para ele. E do outro ladinho, para a direita, a gente tem a entradinha do ATP. Então, olha só, o ATP ele vai se fixar nessa proteína, nesse sítio. Quando ele fizer isso, ele vai sofrer uma quebra. E o que esse ATP vai fazer? Ele vai ser transformado em ADP e vai liberar um fosfato inorgânico. Quando ele faz isso, ele libera energia. A proteína, então, consegue fazer o quê? Girar. Ela muda a sua conformação. E não tem esses 3 canaizinhos de sódio que estavam ali para dentro da célula? Eles vão ser jogados para fora dela. Agora que a gente teve a saída de 3 sódio, lá no meio externo, a gente tem o potássio. E o potássio, a gente vai ter 2 sítios para ele. Então, vão entrar 2 potássios ali, vai ter utilização de ATP e essa proteína gira. Quando ela volta, ela lança esse potássio para dentro da célula. Como que a gente consegue gerar uma despolarização dessa membrana? Como que eu consigo mudar o potencial dela positivo e negativo? Porque quantos sódios que eu estou jogando para fora? 3. Quantos potássios que estão vindo para dentro? 2. Então a gente vai gerar essa despolarização que é essencial para diversos mecanismos do nosso corpo, como a passagem por um neurônio, dos impulsos nervosos. Logo em seguida que isso acontece, passou o impulso nervoso, ele repolariza e volta ao seu equilíbrio normal. Beleza, então. Agora vamos para o segundo constituinte básico, que a gente conhece como citoplasma. O que é isso? O citoplasma, ele é o plasma da célula, que vai preencher aquele espaço dentro da célula. Por que ele é tão importante? Porque é nele que vão estar inseridas todas as organelas citoplasmáticas.
todo o metabolismo da célula vai acontecer ali dentro. As reações químicas acontecem ali. Então, como vocês podem ver, a gente vai ter a mitocôndria, os peroxissomos, o aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, os ribossomos, os lisossomos. Então, todas as organelas vão estar inseridas dentro desse citoplasma. Ah, mas Tayane, e essas organelas todas? A gente vai estudar elas na nossa aula seguinte sobre organelas celulares, ok? E como vocês podem perceber na célula, aquele espaçozinho azul que está representado, ele é o citosol, porque o citoplasma ele é preenchido por uma substância que é um estado de gel. Ela não é nem líquida e nem sólida. Ela vai ser preenchida por essa substância que é composta por água e proteínas, num estado mais gel, intermediário. O terceiro constituinte básico é o material genético, que é o DNA. E aqui a gente tem uma importância enorme para a célula. Por quê? O nosso DNA, pessoal, ele é dividido em pedacinhos que a gente chama de gene. E são esses genes que vão dar origem ao final a uma proteína. O nosso corpo, tudo é proteína. Então, para eu ter um bom funcionamento, eu preciso que essa proteína seja formada corretamente. E quem comanda toda essa síntese proteica? É o nosso DNA. Depois, mais para frente, a gente vai ver como que esse mecanismo acontece, ok? Então, ele também vai ser responsável por controlar todo o metabolismo. É ele que vai induzir os processos metabólicos de acontecerem dentro de cada organela. Ele vai ser o cérebro da célula, além de ser a nossa molécula da hereditariedade. O que é isso? O DNA ele tem a capacidade de se autoduplicar. Ele forma cópias dele mesmo. E por esse motivo, ele passa isso adiante. A gente consegue passar dentro dos nossos gametas, né? O homem no espermatozoide e a mulher no ovócito secundário, eles passam esse material genético que vai originar, então, um novo ser. A partir disso, a gente tem os nossos genes sendo passados adiante. Aí mostrando o DNA, que é composto por duas fitas, né, que são entrelaçadas, formando uma dupla hélice, e ele é constituído de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina, que em genética a gente vai estudar um pouco melhor sobre elas. E a organela que eu falei para vocês que todas as células vão apresentar, que são os ribossomos. Esses ribossomos, eles vão estar totalmente relacionados com a síntese proteica. Não falei que as proteínas têm uma importância muito grande? Então, eles vão participar da fase final da produção delas. O DNA, ele vai formar uma fita de RNA mensageiro, que está ali no meio do ribossomo, ó, representada de verde. E os ribossomos, eles vêm no final desse processo e se acoplam a essa molécula de RNA mensageiro. O que eles vão fazendo? É como se fosse uma maquininha. Eles se acoplam e soltam. Eles vão adicionando aminoácidos, formando lá em cima, ó, aquela cadeia polipeptídica, que nada mais é do que uma cadeia grande de proteínas, ok? E quanto ao nível de organização celular, a gente pode classificar esses seres vivos de duas formas. Eles podem ser procariontes ou eucariontes. O que significa isso? É a presença ou a ausência da membrana do núcleo, que a gente conhece como carioteca. Se a gente observar na imagem, aqui é uma célula bacteriana. As bactérias são os únicos seres vivos, né? O único reino, que é o reino Monera, que vão apresentar essa organização. Se vocês observarem o material genético, ele está todo espalhado dentro do citoplasma, numa região que a gente chama de nucleoide. Ele não vai ter uma estrutura compartimentalizando esse DNA. Então, por esse motivo, a gente chama eles de procarionte. O que isso significa? Antes da carioteca. Agora, quando eu olho uma célula animal, por exemplo, o material genético, ele está todo dentro dessa estrutura que a gente conhece como núcleo, que está envolvido por uma membrana chamada de carioteca. Então, esses são organismos eucariontes,
que já possuem a carioteca. Um outro exemplo na célula vegetal, para a gente ver que o material genético também fica dentro do núcleo. Todos os outros seres vivos, algas, protozoários, fungos, todos eles vão apresentar a célula do tipo eucarionte. Os únicos procariontes vão ser dentro do reino Monera. E o núcleo, para aqueles que têm, no caso dos eucariontes, ele tem essa estrutura. Ele tem uma carioteca revestindo externamente, que é uma membrana nuclear, e essa carioteca ela é porosa, porque através dela vamos ter passagem de substâncias. No meio, ele vai ter uma estrutura chamada de nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo. Vamos ter a cromatina, que é o DNA, como ele fica na intérfase, que é antes de se dividir. E vamos ter o nucleolo, que está relacionado também com a síntese proteica. Agora vamos lá, uma questão do Enem de 2019, para a gente relembrar aqui alguns conceitos. Como eu falei, transporte de membranas é favorito, né? Eles sempre são cobrados. Então, olha lá, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por letra A, osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Letra B, fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Fagocitose e pinocitose são outros tipos de transporte que a gente ainda vai ver. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Ou letra E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. O que aconteceu aí, galera? Letra E, né? A gente teve difusão, porque quem passou de uma substância para outra? Foi o sal. A gente não teve a batata mudando a sua concentração. O caldo ele estava salgado. Quando adicionou as batatas, o sal ele acabou passando para dentro delas que estavam hipotônicas em relação ao meio. E uma outra é do Enem de 2012, que fala o seguinte: osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol por litro tem como consequência a letra A, a absorção de íon sódio sobre a superfície da célula. Letra B, difusão rápida de sódio para o interior da célula. Letra C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Letra D, transferência de sódio da célula para a solução. Ou letra E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. O que a gente tem aí como gabarito? Também letra E, porque olha só o que aconteceu. A gente tinha uma solução de 0,15 e tivemos a imersão de uma célula humana de 0,20. O que acabou acontecendo então? A gente teve as moléculas de água passando porque foi uma osmose que aconteceu. Beleza? E por último, questão do Enem de 2017. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio. Já se fazem isso desde antigamente para conservar esses alimentos porque impedem de micro-organismos se desenvolverem. Historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? O que acontece aí? A gente já pode discutir diretamente, né, galera?
Se a gente está adicionando sal nessa carne, a tendência da célula é fazer o quê? Perder água para o meio, porque a gente está tornando o meio hipertônico em relação à célula. Então, olha lá, o sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior, o sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas, não tem relação. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas, não também. Os íons sódio e cloro provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Ou letra E, a grande concentração de sal no meio extracelular promove a saída de água de dentro delas. E aí sim, é o processo de osmose que está acontecendo. Então a água, ela teve a sair de dentro da célula da carne para o exterior, desidratando então e evitando que micro-organismos consigam se proliferar. Então é isso, galera, por hoje é só. A gente teve um pouquinho de conhecimento básico sobre citologia e na nossa próxima aula vamos conhecer as organelas celulares, as organelas citoplasmáticas e suas funções específicas. Obrigada e até a próxima!